Vocês sempre me perguntam, Christian, quais as leituras coletivas que já rolaram aqui no canal? O que você já leu aqui com a galera? E aí eu fico sempre me perguntando, por que eu ainda não fiz esse vídeo? Porque toda vez que alguém me perguntar, eu vou lá e diz, olha, tem lá no canal, veja lá aquele vídeo. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as leituras coletivas que já rolaram aqui no canal e algumas que me impactaram. Vou comentar um pouquinho sobre algumas aqui que eu deixei aqui separado para vocês verem. E foram leituras bastante transformadoras, bastante edificantes. Ao longo desses mais de 4 anos, né, de leitura coletiva, eu aprendi bastante. Sim, comecei lá em meados de 2017, então estamos aqui hoje em 2022 e já com outra leitura em curso, que é o caso dos Irmãos Karamazov, que é a leitura atual, mas aí já lemos muita coisa e vamos lá conferir essa lista que está enorme. Eu acho que ao todo já lemos mais de 20 calhamaços. Vamos lá ver. Então, eu fiz uma listinha aqui para não me perder, né? Porque são muitos livros, então vou acompanhando assim uma linha do tempo, né? Começando desde o primeiro. O primeiro livro é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa foi a primeira leitura coletiva e foi que me surpreendeu bastante. Podemos dizer que esse foi um dos primeiros russos que eu li, né? O primeiro russo de fato que eu li foi o Padre Sérgio do Tolstói. Mas aí o segundo eu fui bem ousado, fui logo de cara, peguei logo um dos maiores livros da literatura russa, que é o Guerra e Paz, né, de Tolstói. E eu resolvi fazer uma leitura coletiva, foi algo muito experimental para a época, em 2017. Eu fiz um cronograma, primeiro perguntei pro pessoal lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, ó, vão lá, me sigam, sempre eu coloco novidades aqui embaixo, vou deixar o link. E já deixa o like nesse vídeo, ajuda tanto e não custa nada, sério. E se inscreve no canal também. Então, o Guerra e Paz foi algo que muito me surpreendeu. Eu tive um pouco de medo na época, porque eu achei que seria muito difícil ler, mas eu topei esse desafio juntamente com muitos de vocês, muitos que disse, Christian, vamos ler, muitos diziam assim, Christian, vamos ler juntos, porque eu fiz um post no Instagram, se eu não estou enganado, e perguntei, vocês topam ler comigo? E aí foi o embrião, né, para a leitura coletiva. Eu já tinha feito algo bem parecido um pouco antes, porque eu li aquelas novelas exemplares de Cervantes, o autor lá do Longshot, e enfim. Mas esse aqui eu considero a primeira leitura coletiva do canal. E aí, como era antigamente, não é no formato que tem hoje, né? Ao longo desses anos, as leituras coletivas aqui, o que eu chamo Projeto Calhamaços Clássicos, foi modificando, né? Hoje eu já faço live, hoje eu tô com um projeto no Catarse, que tem um grupo no Catarse para quem quiser apoiar aqui o meu trabalho no canal, no YouTube, e lá eu faço uma live exclusiva, mas também tem as lives abertas aqui no canal, no YouTube, como vocês podem ver, né, tudo a cada 15 dias. Antigamente, para vocês terem uma noção, era todo fim de semana, não era live, eu gravava o que acontecia na semana, né, tudo aqui, tipo um resumão, podemos dizer desse jeito. Um resumão de tudo que a gente leu na semana, os principais fatos, algumas curiosidades, o que eu achei, as minhas interpretações. E aí era um pouco estático porque a discussão mesmo era aqui embaixo no box de descrição, no box de comentários. Então vocês lá comentavam, eu questionava. Então era dessa forma. E assim, eu achava muito estático. Até porque naquela época eu não tinha um computador o meu computador já era bastante antigo, né? Então eu não tinha um computador que suportasse uma live, de fato, uma live por bastante horas, ou enfim. E aí talvez seja pesado para ele, até porque eu não conhecia muito bem esse formato de lives. E hoje já aprimorou bastante, tem diversos aplicativos que fazem isso e ajuda bastante, né? Então, primeiro foi o Guerra e Paz, que me ajudou muito, gente, muito mesmo. E assim, olha, para vocês terem uma noção, olha isso aqui, ó, todo marcado aqui, ó, ainda
Eu adorei muito o Guerra e Paz. Foi um livro que muito me surpreendeu no início, porque eu disse, caramba, é isso que o povo acha difícil? Porque, de fato, não tem nada de dificuldade aqui no Guerra e Paz. É um novelão, podemos dizer dessa forma. E eu dividi, na época eu dividi, eu lembro que eu encarava isso aqui como uma novela, que todo dia a gente vê um capítulo, e era mais ou menos isso. Todo dia a gente ia ler um capítulo, todo dia, e ao final da semana a gente discutia naquele formato. Ah, uma coisa, né, uma curiosidade, vocês vão me questionar, Christian, por que você fez o Calhamaços Clássicos? Como é que surgiu isso? Então, surgiu por causa de uma demanda que de muitos de vocês ficavam me questionando, Christian, é o seguinte, eu tenho muito medo de ler aqueles livros grandes, sobretudo clássicos. Aí aquela luzinha acendeu, né? E aí eu resolvi fazer esse projeto para tirar esse medo, né, que as pessoas tinham de ler livros grandes, sobretudo calhamaços clássicos, por isso que vem esse nome. Então, eu lembro que depois que a gente começou a ler esses livros, muitos de vocês vieram me agradecer, né? Porque, Christian, só não é tão difícil assim. Eu tô gostando hoje de calhamaços por causa de você. Enfim, eu agradeço demais esses comentários, porque isso me ajuda muito, né? Isso ajuda a motivar o mais e mais o trabalho aqui no canal. Então é isso, o Tolstói me surpreendeu porque é um novelão. Eu achei ele, em comparação ali com Dostoiévski, eu nem gosto de fazer essas comparações, mas comparando com Dostoiévski, isso eu já falei diversas vezes, o Tolstói eu acho ele muito mais historiador. Sobretudo se você lê, por exemplo, o caso do Guerra e Paz, você percebe muito bem isso, essa característica mais de uma historiografia, algo do tipo, em que ele faz aqui ele pega um romanção, né, umas coisas da época, uma história de amor da época, não só de uma pessoa, mas de diversas pessoas, e lá no pano de fundo, o que ele coloca? As guerras napoleônicas, sim, é a história basicamente da invasão de Napoleão ali na Rússia. Então é muito interessante toda essa apreensão das pessoas com essa invasão que está vindo aí. Além do mais, toda essa questão do preparo, né, da Rússia, das pessoas indo para a guerra, muitos morrendo. Então é bem impactante a forma que o Tolstói traz aqui, sobretudo nessas questões das batalhas. Ele descreve de forma muito minuciosa, que chega assim a beira a realidade. E eu digo isso, beira a realidade, porque o Tolstói já foi pro front, então ele sabe como são as coisas ali, ele sabe como tudo é organizado. Então ficou muito realista, né, toda essa batalha. E eu quero sim, até comentei com vocês que lá no grupo, né, no meu grupo no Telegram, que eu tô me organizando e amadurecendo essa ideia. Como esse foi o primeiro Calhamaços Clássicos na época e ainda não era nesse formato de live, e não tinha esse calor humano, essa discussão frente a frente, tete a tete. Então o que eu tô pensando? Que de reler com vocês o Guerra e Paz e seu primeiro livro aí de 2023, nossa primeira leitura coletiva de 2023. Comenta aqui embaixo se vocês topam isso, tá? Então, gente, eu converso demais, então vamos lá, senão esse vídeo vai ficar enorme. O segundo livro é O Conde de Monte Cristo. Sim, Conde de Monte Cristo, a gente foi nossa segunda leitura, eu li inclusive nessa edição. Na época, a Zahra tinha lançado uma outra edição, volume único. Não era em 2 volumes, mas em volume único. Eu lembro que era isso, não tinha um box. Agora que eles relançaram um box. Foi ainda, ó, todo marcado também. Foi meu vício, tá? Foi meu vício. Eu não conseguia parar de ler esse livro. É um livro que é muito instigante. Eu já sabia a história, porque eu já tinha visto o filme, a adaptação, diversas vezes. Eu adoro adaptação, mas ao ler o livro eu acabei não gostando tanto da adaptação, porque o livro é muito maior, tem muito mais detalhes, o final é muito surpreendente e para mim o final ele é bem diferentão daquilo que é proposto nos romances daquela época. Sim, não é aquele final viveram felizes para sempre. É um final bem diferentão e que eu amei
demais. Então, o Conde de Monte Cristo foi um livro que muito me surpreendeu, traz essa história da vingança e assim, você fica eufórico para saber o que vai acontecer, o que o Edmond Dantès ele vai fazer nos próximos passos, o que ele tá pensando, toda a artimanha, o que ele fez, o que ele vai fazer. Gente, é assim, era eu almoçando e lendo o livro assim na minha frente, eu almoçando e não parava de ler. É um livro muito, 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 muito surpreendente. Eu simplesmente sou apaixonado pelo Conde de Monte Cristo. E sim, um dia talvez eu vou reler esse livro, não sei, mas talvez um dia eu possa reler o Conde de Monte Cristo de Dumas. E aí vem meu tendão de Aquiles, o próximo, que é Os Miseráveis. Sim, foi nossa terceira leitura coletiva aqui do canal, lá no iniciozinho de 2018. Acho que foi no primeiro semestre de 2018. A gente leu Os Miseráveis. Gente, eu topei essa leitura coletiva dos Miseráveis. Eu acho que já comentei essa história com vocês, mas eu vou resumir aqui de forma bem breve. Eu tentei ler esse livro por 5 vezes e não passava da página 200. Quando eu me propus a fazer a leitura coletiva, eu disse, ou eu tenho que ler, ou eu tenho que ler. Então eu li na marra, ali as primeiras, foi bem sofrido as primeiras páginas, mas gente, eu terminei esse livro aos berros, sério, eu nunca chorei tanto ao finalizar um livro. Que livro medonho de bom. Eu amo demais isso aqui. Amo demais a história do Jean Valjean, de todos os personagens. Então eu sou apaixonado demais por essa leitura. E um dia sim eu vou reler esse livro, porque é um livro muito edificante. É um livro que traz essa questão da coragem, da superação e, enfim, né, da bondade também. Então o final eu não me aguentei. Eu chorei demais, chorei demais, chorei demais. E toda vez que eu penso assim, eu fico bastante emocionado. Porque é um livro que mexeu muito comigo. E olha que é um livro que eu tinha detestado. Eu não quero esse livro, não quero esse livro. Porque eu não passava da página 200. Chega. E tá aqui. Li e amei demais. É um livro surpreendente. E aí o quarto livro foi Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas para mim foi um dos maiores desafios, sim, foi muito desafioso, foi muito hercúleo, foi muito homérico, como dizem, né? Mas é um livro que demandou muito, muito mesmo, porque tinha momentos que eu queria largar esse livro. Claro, o final é surpreendente, eu não sabia nada do final. O que me ajudou, gente, eu até vou deixar essa dica aqui, quem for se enveredar nesse sertão, é o seguinte, o que me ajudou foi o quadrinho. Eu lia concomitante, né? Eu lia o livro, depois pegava um pouquinho do quadrinho, tendo cuidado para não estender muito no quadrinho, para não pegar uns spoilers. Mas era o seguinte, porque na época eu tive muita dificuldade de visualizar o que o Guimarães estava nos mostrando. Então o quadrinho ele traz essa questão da visualização, como você não tem muita familiaridade de como é esse sertão dele. Então o quadrinho ajudou muito mesmo, então eu super recomendo o quadrinho para ir guiar um pouquinho, né? Mas é um livro surpreendente, é um livro que me ajudou muito a visualizar outras coisas. Eu até digo para vocês que a parte mais linda do livro é a questão do pacto com o demônio. Sim, tem a questão do pacto. É o famoso pacto fáustico brasileiro. Então eu achei surpreendente a forma muito original em que o Guimarães constrói ali. E aquele final surpreendente, né? Para quem não sabe, eu não vou contar aqui o spoiler, mas fujam do spoiler, tá? Fujam do spoiler, porque fica muito mais delicioso saber o final assim, no momento em que você está lendo. Outra coisa, eu digo que o Guimarães Rosa escreveu esse livro para ser uma releitura, várias e várias vezes. A primeira leitura é aquela leitura que você vai conhecer um terreno. A segunda leitura é uma leitura que você já conhece a história e você vai pegar várias nuances, várias coisinhas que você perdeu ao longo da história. Porque eu li esse livro com muito mais curiosidade do que com sabor, assim, com tesão, né? Esse livro eu queria saber o que danado era isso que todo mundo fala, que aquele grande spoiler no final. Então eu fui com essa curiosidade e funcionou bem. Mas é um livro que tem um ritmo próprio, é um livro que tem aquela
coisa, sabe? Que é meio truncada. Não é fluido. Pra mim não foi fluido. E até hoje eu considero uma das leituras mais difíceis que eu fiz na minha vida. Enfim. O quinto livro foi As Brumas de Avalon. Sim, vocês me pediam muito na época. Christian, vamos fazer As Brumas de Avalon. Porque eu lembro que na época a editora Planeta lançou um volume único com todos os 4 livros ali das Brumas de Avalon. Fizemos, foi maravilhoso. E se eu não estou enganado, As Brumas de Avalon foi o primeiro livro que eu fiz live com o computador mesmo que eu tinha, o velhinho. Eu tentei fazer live, travava, aquela coisa toda, mas foi já o início de uma nova era aqui no projeto Calhamaços Clássicos. Foi o primeiro livro que eu fiz live. E eu não fiz live para todos as metas. Eu já fiz live, eu acho que foi a última meta que eu resolvi fazer live. A última meta era o resumo de tudo, né? Então foi isso que eu fiz. Live para a última meta. E foi surpreendente, eu gostei bastante. E, enfim, é um livro que eu sempre vem na minha mente algumas passagens bem interessantes, né? Que tem aquela história das lendas arturianas, mas mais numa ótica feminina. Então, o sexto livro foi O Morro dos Ventos Uivantes, de Charlotte Brontë. Na época tinha sido lançado... fazia pouco tempo que tinha sido lançado a edição da Zaha, maravilhosa, e era um livro que eu fiquei, assim, eu tenho um preconceito enorme sobre ele, porque eu nunca tinha lido nada das Brontë, foi minha primeira Brontë, e eu gostei muito mesmo, um livro que me surpreendeu muito. Eu foquei esse livro, até falei isso na época, nas lives, que eu foquei esse livro não pelo lado do romance em si, né? Aquela questão do Radcliffe, enfim. Mas a questão do contexto geral ali vitoriano. Não sei se vocês já leram, mas não é spoiler, tá? Mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Esse é um romance que abre muito nossos olhos sobre a questão da xenofobia. Sobretudo, o Radcliffe, né, o personagem, ele era um estrangeiro naquele mundo. Ele não pertencia à comunidade ali vitoriana. Ele veio de um lugar distante, né, em que o patriarca ali trouxe ele. Então, ele era um menino criado, como fosse um filho adotivo. E nesse contexto, a gente percebe diversas características xenofóbicas ali do pessoal da era vitoriana, falando, esse menino é um menino de cor, esse menino parece um índio, esse menino isso, ele é estranho, a característica dele. Então tinha essas nuances ali. E isso muito me chamou a atenção sobre como tinha dificuldade, né, da era vitoriana, né, da comunidade ali vitoriana, aceitar o diferente, aceitar algo que fugisse do padrão em que eles tinham preconizados. Então é bem interessante esse livro se você ler também sobre essa ótica. O outro livro é Circe, da Madeline Miller. Era um livro que estava bombando na época, né? Circe vem daquelas mitologias gregas. Até a Madeline Miller lançou um outro livro antes desse, na época, que era a Canção de Aquiles. Inclusive está aqui separado, que eu quero ler ainda este ano. Mas Circe a gente leu na época, um livro bem curtinho, maravilhoso, também foi bem surpreendente. É um romance baseado nessas mitologias gregas que rendeu bastante discussão na época, eu lembro. O outro foi O Admirável Mundo Novo, sim, do Aldous Huxley. É um livro que gerou bastante debate, foi bem interessante, porque é um livro, uma distopia, que eu nunca tinha trazido distopia para os calhamaços clássicos, apesar dele não ser um calhamaço, mas vocês na época me pediam muito, e a gente leu rapidinho, leu em um mês, foi bem interessante. O outro é O Nome da Rosa, esse sim, foi surpreendente, se eu não estou enganado, esse foi o primeiro livro das leituras coletivas de 2020, e sim, me surpreendeu muito porque era um livro que eu não esperava nada, mas foi assim, um baita Sherlock Holmes, até porque a característica dele é bem isso, né? Dizem que o Umberto Eco fez esse livro mais para homenagear essa grande obra literária, né? Sobretudo O Cão de Baskerville, que é o primeiro livro do Sherlock. Então tem
essa questão. Tem muito disso, né? Muitas características desse livro do Sherlock Holmes dentro do Nome da Rosa. Depois veio o David Copperfield. David Copperfield, gente, é maravilhoso, tá? Um dos meus livros favoritos da Era Vitoriana. Dickens é muito incrível e traz essa questão do órfão, da superação. Foi um dos primeiros romances de formação que a gente leu na leitura coletiva. Depois veio Jane Eyre, né, que também foi surpreendente. Jane Eyre, juntamente ali com o David Copperfield, faz ali uma grande pilar, né? São os grandes pilares desse romance de formação. O romance de formação em si é aquele livro, é aquela história que vai nos mostrar desde do nascimento, né, até a vida adulta ou até a morte, a construção tanto física como psíquica e filosófica, enfim, desse personagem. Então é nesse percurso que a gente vai acompanhando a história do David Copperfield. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Me vem aqui à mente sempre várias partes do David, né? Outro livro foi o Ana Karenina, de Tolstói, um livro também que surpreendeu demais. É um livro que eu faço conexão. Quem já leu vai entender, isso não é spoiler, tá, gente? Enfim, mesmo se você não tiver lido, você não vai entender. Mas o final trágico de Ana Karenina, com o início ali, tem um episódiozinho ali do trem no início, que se vocês fizerem conexão, aquele episódio no início é basicamente um grande spoiler do que pode vir a acontecer com Ana Karenina, que Tolstói deixou logo ali no início. Mas se você nunca leu, não vai entender, e só no finalzinho que você vai entender, então não importa se você souber disso, né? Aí depois veio Jane Eyre, como eu disse para vocês, é mais um romance da era vitoriana e também um romance de formação. Me surpreendeu bastante, foi uma das leituras coletivas que mais teve adesão aqui no canal, que mais teve gente lendo, inclusive nessa época. Eu acho que no Ana Karenina também, se eu não estou enganado. Não sei se fiz em David Copperfield, mas aqui embaixo tem os links. Em Ana Karenina eu sei que eu fiz todos. Eu fiz podcast, tem lá no Spotify, tem várias plataformas, comentando sobre as metas da semana. Então, muito bom. Foi uma experiência bem interessante. Aí depois, já para o finalzinho do ano, tivemos 2 leituras coletivas de clássicos mais fininhos. Foi o Pais e Filhos, que inclusive a última live foi com a professora Raquel, né? A professora Raquel tem aqui playlist, enfim. E com a professora Raquel, a live foi maravilhosa. A professora Raquel deu uma aula ali sobre Turgenev, sobre o contexto em que o Pais e Filhos estavam inseridos, toda a questão daquele alvoroço político na época, né? É bem interessante porque esse é um livro que traz muitas questões e que modificou muito a sociedade russa, né? Enfim, é um livro bem interessante que vale sim a pena conferir a live da professora Raquel, que tá aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá bom? O outro livro, que é o Dom Casmurro, foi o último livro, eu acho que 2020, foi o último livro que a gente leu em 2020, já em dezembro. Surpreendente, ficamos sempre naquele questionamento, traiu ou não? Mas foi muito bom, eu gostei bastante. Então, O Tempo e o Vento, né? Não poderia deixar aqui de trazê-lo, né? O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, maravilhoso. E, gente, assim, deixa eu até botar esses livros aqui, comentar aqui com vocês uma coisa interessante. Eu vou até comentar aqui com vocês a respeito do medo que eu tive de enfrentar isso aqui no final da leitura coletiva. Só tá eu, assim, sozinho. Mas não, eu fiquei surpreso quanto vocês foram guerreiros e ficaram comigo até o fim dessa grande jornada. Porque eu lembro que muitos ficaram meio céticos na época, questionando: Christian, você vai ler toda a saga? Porque muitos ficaram assim, né? Leram a primeira parte, que era o arquipélago, depois vinha na primeira parte o continente, depois vinha o retrato e o arquipélago, e ficaram dando pausa. A gente não deu pausa, foi assim direto. Foram 4 meses intensos de pura
leitura incrível. Eu achei que até foi interessante a gente ler tudo de uma vez, sabe? Porque a gente acompanhou toda essa história, uma grande saga, que valeu muito a pena, né? A gente ter acompanhado assim tudo de uma vez só, ler tudo, né? Eu amei demais, para mim é um dos meus favoritos. Isso aqui é maravilhoso, tá? E eu agradeço demais vocês aí que ficaram comigo até o fim. Assim, foi muito emocionante esse final. E assim, até hoje ainda eu digo, eu não acredito que eu consegui ler isso aqui, gente. É muito fluido, é muito delicioso. Só achei um pouquinho o retrato mais paradão, mas o arquipélago já vem tomando fôlego. Mas para mim o meu favorito de todos é o Continente. Gostei bastante, bastante, bastante. Depois veio aí A Montanha Mágica, e A Montanha Mágica foi um livro ali que nos exigiu fôlego, muito fôlego. É um livro que desafia muito, porque, primeiro, ele mexe muito com o tempo, tem um ritmo próprio. Até eu comentei com vocês na época da live, que é interessante que quando a gente vai querer adiantar a Montanha Mágica, ler um pouquinho mais rápido, parece que ela não deixa. Ela disse, ei, leitor, calma, calma, vá devagar, viu? Peraí, não, peraí, vá lendo devagar, porque o negócio aqui é diferente, você precisa ler devagar. E é mais ou menos isso, né, que ele fica dando sermão pra gente o tempo todo. Ei, peraí, vá ler devagar. Porque eu já tinha feito isso, eu quero ler mais rápido, mas não conseguia. E parece que, como aquela questão do Einstein, né, o tempo é relativo. E quando a gente vai tentar apertar ali, botar o pé no acelerador para ler um pouquinho mais rápido, parece que o tempo vai contra nós. Sim, porque o negócio fica muito mais lento, muito mais distante, gente. Essa foi minha impressão, sabe? Essa foi minha impressão, tá, gente? Mas é isso mesmo. A Montanha Mágica mexe muito com o tempo. Tem muitas divagações filosóficas. É um livro que eu gostei bastante e que eu não gostei logo de cara assim que eu terminei. Eu acho que demorou dias, até meses, para que eu realmente solidificasse aquilo, né? Que eu li e dizer, é um livraço, é um gênio, o Thomas Mann. Tem vídeo aqui no canal e eu comentei lá nesse vídeo o porquê é tão difícil ler A Montanha Mágica e minha experiência com ele. Lá vem outro livro, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu vou confessar uma coisa aqui com vocês, eu não sei se eu... Acho que eu já falei isso num vídeo que eu fiz sobre E o Vento Levou. E o Vento Levou, de Margaret Mitchell, foi, de todos esses livros até agora, de leitura coletiva, foi o que eu menos gostei. Eu até dei 3 estrelas, por aí. Gente, porque assim, eu entendo que na época tinha tudo isso, eu entendo o contexto. Eu não vou falar aqui sobre isso, tá, gente? Tem um vídeo sobre E o Vento Levou. Vou deixar aqui nos cards. Vão lá ver que eu explico direitinho tudo porque eu não curti tanto esse livro. Mas é um livro bem interessante. Eu gosto mais do filme. Por incrível que pareça, o filme é muito melhor do que eu acho, do que o livro. Raras exceções. Depois vem a Crônica da Casa Assassinada, gente. Esse aí é maravilhoso, tá? É um jeito muito inovador do Lúcio Cardoso trazer aquele texto, um texto muito inovador para a época. É um texto para você ter noção, aliás, um livro para você ter uma noção, que ele começa com o final. Sim, com você ler o primeiro capítulo, você já se depara com o final do livro. E aí você fica perdido. O que diabos é isso? Quem morreu? Quem é esse personagem? E aí, o que o Lúcio Cardoso nos faz? Joga um quebra-cabeça e que a gente vai montar ao longo de toda a narrativa e vai trazer um final surpreendente. Por que eu digo quebra-cabeça? Porque todo livro ele é narrado por opiniões de terceiros, por recortes de diário, enfim, o depoimento de uma governanta, mas nunca assim é do personagem em si. É como se você estivesse ouvindo a história que alguém presenciou. Então você fica desconfiado. Será que aquilo realmente foi o jeito que aconteceu? Será que a pessoa aumentou tudo aquilo? A gente fica aqui naquela desconfiança. Mas é surpreendente, gente. É surpreendente. Eu amei demais a leitura coletiva. E assim, maravilhoso. Uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, o vídeo já tá enorme, mas todas as lives que eu fiz aqui no canal estão salvas aqui no canal. Então, se vocês quiserem fazer uma leitura coletiva desses livros que eu já li aqui com a galera,
é só pegar uma dessas lives, tem playlist aqui para todos e acompanha, tá? Depois veio Ressurreição, de Tolstói. Ressurreição foi um livro que também me surpreendeu demais. É um livro mais curto de Tolstói, mas ele também tem um caráter bastante histórico. Mas é um livro que tem muito essa questão da resiliência, né? Então é um livro bastante transformador. Depois veio uma primeira biografia que a gente leu aqui, que é a de Maria Antonieta, do Stefan Zweig. Então, a Maria Antonieta, gente, é um livro que me surpreendeu muito. Um dos favoritos do ano, tá? O Stefan, eu me apaixonei pela escrita dele, já li outras coisas, acabei lendo também uma mini biografia dele que ele fez sobre o Dostoiévski. Enfim, hoje estamos em quê? Hoje estamos nos Irmãos Karamazov. Sim, estamos nos Irmãos Karamazov. É a leitura coletiva em curso. E para este ano, eu já até anunciei os próximos livros, que é o Mulherzinhas, né, da Mare Alcott, que é também um grande clássico, virou filme, que já a nossa próxima leitura coletiva, assim que acabar Os Irmãos Karamazov. Depois vem 100 Anos de Solidão, sim, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E por fim, Middlemarch, de George Eliot, um belo romance vitoriano aí. Então, vamos aguardar, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui quais desses livros aqui vocês leram comigo, se tem pretensão de ler algum dia e se querem que eu faça uma leitura coletiva do Guerra e Paz, tá? No início do ano que vem. É isso, um cheiro, espero que vocês gostem. Gente, esse vídeo tá enorme. É isso, até mais. Tchau.